Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Bata Neles até a morte capítulo 7. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 7. A exceção. A estratosfera pairava bem acima do gelo, uma estátua berrante azul e cobre em contraste com o deserto monocromático. Em seu punho, Ellen Parr balançava, seu aperto era um torno em volta de sua garganta. Seus pés chutavam fracamente acima da superfície congelada. A geada cobria seus cílios, sua respiração vinha em nuvens irregulares e visíveis que se cristalizavam no ar. Frio, querida. A voz de Stratosfera era um sotaque entediado e arrastado, um som que não pertencia àquela vastidão silenciosa e congelada. Não consegue se esticar tão bem quando está abaixo de zero, não é? É como tentar estalar borracha congelada. Ele a sacudiu levemente, não de raiva, mas de uma familiaridade grotesca e íntima. Então ele fez uma pausa, inclinando a cabeça. Inclinou-se para mais perto, seu hálito frio embaçando a bochecha dela. A arrogância em seu rosto se transformou em uma expressão diferente e mais inquietante. O reconhecimento malicioso. Ora, ora. Ellen, mulher elástica, ronronou ele, a voz caindo num tom que pretendia ser sedutor, mas que se transformou em algo vil. Ouvi dizer que você se escondeu. Virou uma dona de casa. E pensar que eu a encontraria saindo com o meu alvo. Ele riu, um som curto e feio que rompeu o silêncio. Ele não é um pouco jovem para você, El. Ou se estabelecer com o tipo forte e silencioso ficou um pouco chato. Eu sempre achei que você tinha mais bom gosto. Seus olhos, vidrados com a fome de um viciado e uma luxúria antiga e possessiva, a percorreram. Eu sempre quis ficar com você, antigamente. Acho que este é o meu golpe de sorte. O estômago de Ellen se revirou. Ela sabia quem ele era. Um super desgraçado dos tabloides. Aquele que matou duas universitárias, cujos corpos se perderam para sempre no vazio gélido da atmosfera superior, depois de se esquecer de que elas não sobreviveriam à sua ideia de diversão. O frio foi esquecido, queimado por um desgosto tão profundo que parecia um calor físico. Seus olhos estavam fixos no buraco no gelo abaixo deles, uma ferida negra e irregular na vastidão branca. Já estava congelando novamente, uma película fina e opaca selando a escuridão abaixo. Não se preocupe, ele sussurrou, seus lábios quase roçando a orelha dela. Depois que o chefe terminar com a garota, talvez você e eu possamos. Ele parou. Seus olhos se voltaram para baixo. Um brilho verde fraco e doentio pulsava sob o gelo recém-formado, como um batimento cardíaco moribundo. Rachadura. O som não era alto. Era um gemido profundo e sísmico que rasgou o próprio leito rochoso da natureza selvagem. Stratosfera olhou para baixo, sem perceber o sorriso irônico nos lábios de Ellen. Uma teia de fraturas, iluminada internamente por aquela luz verde infernal, explodiu na superfície do lago. Faíscas de raios gama começaram a crepitar sob o gelo. Crack crack boom. O mundo entrou em erupção. O gelo não se quebrou simplesmente. Ele se atomizou para cima. Um geyser colossal de vapor superaquecido e água fervente engoliu o silêncio, o rugido absoluto. O lago se agitou, o redemoinho de gelo derretido e energia violenta nasceu em um instante. Pairando no centro do cataclismo estava Naruto. Seu poder rugindo sobre águas turbulentas. Grandes nuvens de vapor subiam de suas roupas completamente secas. Seus olhos eram duas novas pupilas gêmeas de um verde corrosivo e radioativo, cuja luz lançava sombras monstruosas imutáveis sobre os pinheiros. O ar ao seu redor se distorcia e cintilava com a pura intensidade de seu poder. A confiança lasciva de Stratosfera se desfez em puro pânico instintivo. Ele puxou Ellen para a frente como um escudo vivo, a mão livre, dedos posicionados como uma garra, avançando em direção ao olho dela. Afaste-se ou eu. Ellen não precisava ser salva. Uma vida inteira de treinamento e a raiva de uma mãe queimavam o frio e a repulsa.
Ela se contorceu em suas mãos como uma enguia e, com toda a força que seus músculos congelados conseguiram reunir, desferiu um soco compacto e violento no nervo atrás do maxilar dele. Não foi o suficiente para machucá-lo, mas foi o suficiente para deixar sua visão turva. Para surpreendê-lo, foi toda a abertura que Naruto precisava. Ele nem se mexeu. Apenas estalou o pulso, um gesto de total e desdenhoso desprezo. Uma lâmina crescente de energia gama pura e condensada, uma foice de luz verde incandescente que zumbia com a frequência de uma estrela moribunda, rugiu ao longe. Atravessou o antebraço de Stratosfera sem resistência, com um som semelhante ao da própria realidade sendo descompactada. O ferimento foi cauterizado instantaneamente, e o coto brilhou com a mesma energia verde, horrível e crepitante. Stratosfera olhou, estupefato, para o lugar onde seu braço costumava estar. Meio segundo de silêncio absoluto e ensurdecedor foi quebrado por seu grito estridente e incrédulo. Naruto já estava lá. Ele se moveu em um borrão de movimento tingido de verde, alcançando ele enquanto Stratosfera recuava em agonia. Ele pousou suavemente na margem agora fumegante, colocando-a no chão como uma gentileza que desmentia a fúria apocalíptica em seus olhos. Você está bem? Sua voz era baixa, um estrondo rouco que vibrava com uma força mal contida. Ellen tremeu, mas assentiu, esfregando a garganta, o corpo estremecendo violentamente. Frio. Difícil de se esticar. Não, eu cuido disso. Sua ordem foi discreta, mas absoluta. Ele tirou o casaco, o tecido quente devido à radiação de sua própria pele, e o colocou sobre os ombros dela. Não é grande coisa. O simples ato contrastava fortemente com a devastação ao redor deles. Não se preocupe, eu já absorvi toda essa sujeira. Antes que ela pudesse responder, ele disparou de volta para o ar. Enquanto ela observava retornar em direção à estratosfera, Ellen não percebeu que um par de olhos vermelhos e semicerrados a observava da margem. Do outro lado do lago fervente e agitado, Stratosfera agarrou seu coto queimado, seu rosto uma máscara contorcida de dor e raiva insana. Seu pequeno esquisito. Vou espalhar seus átomos pelo interior do Canadá, pirralho punk. A estratosfera voou alto antes de circular em torno de Dum. O ar explodiu ao redor dele. No fundo, Naruto usou um truque que aprendeu ao lidar com seu irmão, um demônio da velocidade. A estratosfera estava no rosto de Naruto. Gama inundou o sistema nervoso de Naruto, enquanto para ele o tempo parecia mais lento. O loiro deu um sorriso irônico e se desviou para o lado, mas sua mão agarrou a capa que passava. O impulso da estratosfera parou abruptamente antes que ele sentisse uma cotovelada atingir sua nuca. Seu corpo atravessou uma nuvem. Assim que Stratosfera recuperou o equilíbrio, ele examinou o horizonte. Tiro de sorte. Ele cuspiu, mas suas palavras morreram ao saírem de seus lábios. Naruto não rugiu de volta. Ele simplesmente apareceu no rosto do sobrenatural mais velho, um espectro silencioso de fogo verde do inferno. Punho erguido para trás. Os olhos de Stratosfera tiveram tempo suficiente para se arregalar em choque antes que sua cabeça fosse jogada para o lado por um soco que atravessou o ar como um trovão. Seu corpo começou a seguir a trajetória de sua cabeça, mas antes que ele pudesse processar o golpe, uma mão dura como ferro agarrou seu tornozelo como um torno. Crocante. Um grunhido de dor saiu de seus pulmões enquanto ele era jogado para trás no ar, diretamente no caminho de um uppercut devastador que o lançou para o céu como uma boneca de pano. Stratosfera tombou de um lado para o outro, lutando para se endireitar diante da vertigem e da dor. Finalmente, recuperou o equilíbrio bem acima do lago, olhando com horror e atordoamento para a cena abaixo. Que diabos é esse garoto? Ele ofegou, com sangue e saliva salpicando seus lábios. Queimaduras. Seus olhos se arregalaram, mas sua visão ficou brevemente turva. Enjoo por radiação. A resposta veio diretamente de cima dele, uma voz mais fria que o deserto congelado abaixo. Não toque nela. Nunca. Novamente. Ele grunhiu, esticando o pescoço para encontrar a origem da voz. Não havia nada além do céu vazio. Uma trilha verde.
Stratosfere percebeu que, uma fração de segundo tarde demais, ele olhou para baixo. Naruto já estava lá, ascendendo ao seu encontro como um míssil vingativo. Uma combinação brutal de golpes corporais, como um pistão, atingiu seu externo, expulsando o ar de seus pulmões em um chiado sufocado. Antes mesmo que ele pudesse se curvar, a mão de Naruto se enroscou em seus cabelos ruivos, puxando sua cabeça para baixo, encontrando um joelho selvagem que se erguia com força catastrófica. O som de cartilagem se estilhaçando era enjoativamente alto. Naruto não cedeu. Ele estendeu o joelho em um poderoso chute de estocada, sua sola brilhante acertou o rosto arruinado de Stratosfere e o lançou em direção à terra como uma estrela cadente, finalmente concedendo-lhe a descida que ele sempre mereceu. Crocante. O cometa ruivo atingiu a terra coberta de neve com a força de um meteoro. O solo, congelado, não cedeu, ele se estilhaçou. Uma cratera coberta de fissuras profundas explodiu para fora, lançando nuvens de neve em pó e solo escuro para o alto. A onda conclusiva sacudiu os pinheiros próximos, lançando uma chuva de estilhaços de gelo. Naruto não descansou. Ele pairou, um deus vingativo contra o céu cinzento, enquanto a poeira e a neve pairavam suspensas ao seu redor, desafiado pela coroa de radiação que pulsava de seu corpo. Suas mãos, cerradas em punhos ao lado do corpo, se inflamaram. Não um clarão, mas uma condensação de poder bruto e destrutivo, o ar crepitando enquanto sua aura queimava sob a concentração de energia gama. Ambos os braços se esticaram para trás, os músculos se contraindo como reatores de fusão se preparando para a ignição. Com um movimento que era menos um arremesso e mais um lançamento, ele estalou os braços para a frente. Lanças gêmeas irradiando energia gama, tão densas que pareciam rasgar cicatrizes negras na luz do dia, gritavam em direção à cratera de impacto. Não eram raios. Eram lanças físicas de luz aniquiladora, zumbindo com a frequência de uma estrela em colapso. A fumaça e os destroços explodiram quando o Stratosfere explodiu, um grito de puro terror e agonia saiu de sua garganta. Ele girou no ar com o que restava de sua agilidade supersônica, e a primeira lança passou perto dele por um fio de cabelo, vaporizando um bosque de pinheiros antigos em uma nuvem de lascas e cinzas superaquecidas. A segunda lança não foi tão gentil. Não o empalou, apenas o tosquiou. Raspou seu ombro e, onde tocou, sua armadura dourada e vistosa, sua carne, queimou. O grito que se seguiu foi interrompido, sufocado pelo choque. Ele mal teve tempo de estremecer, de registrar a nova dor lancinante, antes que Naruto estivesse sobre ele. O garoto não voou. Ele disparou, o raio verde de ódio. Ele desceu sobre o vilão cambaleante, com as duas mãos entrelaçadas formando um único punho monstruoso erguido acima de sua cabeça. Ele o desferiu como um martelo de um titã furioso, um cabo de machado devastador de duas mãos que se chocou diretamente contra o crânio de Stratosfere. O som era um crackton nauseante e úmido que ecoou pela tundra. A trajetória de voo de Stratosfere foi brutalmente invertida, seu corpo cravado de volta no chão como um prego na madeira, abrindo crateras na terra pela segunda vez. Desta vez, Naruto o seguiu. Enquanto o corpo de Stratosfere saltava na terra compactada e quebrada, atordoado e quebrado, Naruto já estava lá, esperando por ele logo acima do ápice do salto. Sua mão direita já estava girando. Uma esfera de energia em espiral. Mas não o azul, aquilo era outra vida. Era uma estrela em miniatura, moribunda. Uma esfera caótica e gritante de radiação gama, tão violentamente instável que dilacerava a própria luz ao seu redor, puxando-a para um vórtice verde e preto. Não zumbia, apenas gritava. Com um último e silencioso rosnado de fúria, Naruto não o enfiou no peito de Stratosfere, mas diretamente em seu abdômen, o âmago de seu ser. O efeito não foi uma explosão. Foi uma radiação gama espiralando em todas as direções, triturando. O Gamma Rasengan não o destruiu. Ele o atingiu em cheio, como uma esfera espiralada de gama condensada. Por um segundo horrível, o corpo de Stratosfere cambaleou, suspenso no ar enquanto a energia penetrava em seu intestino. Não houve grito algum, apenas um suspiro sufocado e borbulhante enquanto a esfera espiralava.
Então, a energia acumulada recuou, e a força finalmente o expulsou. Ele disparou para longe, um boneco quebrado soltando fumaça, antes de cair no chão coberto de neve. Ele não pousou simplesmente, seu corpo cavou um sulco profundo e fumegante na geada e na terra antes de parar em uma cratera rasa e fumegante. Naruto pousou silenciosamente a alguns metros de distância, suas botas triturando a terra vítrea e ainda quente. Sua respiração se misturou ao silêncio repentino e sinistro. Ele observou, com os olhos brilhantes semicerrados, qualquer movimento. Tudo que ele conseguia ver era o branco rígido e ondulante dos olhos do homem, bem abertos, com um buraco do tamanho de uma bola de basquete perfurado em sua barriga. Inconsciente, morto ou se recuperando, ele pensou, o nó frio de sua raiva finalmente começando a se soltar. Um estalo repentino e violento de madeira se quebrando quebrou o silêncio. Naruto ergueu a cabeça bem a tempo de ver o tronco inteiro de um pinheiro enorme, com raízes e tudo, voando em sua direção. Ele se abaixou, zigue-zagueando para o lado como uma explosão de energia verde. A árvore passou zunindo, errando por centímetros e se enterrando profundamente no monte de neve onde ele estava, seus galhos tremendo com o impacto. Sua atenção se voltou instantaneamente para a direção do arremesso, seus sentidos aguçados. Seus olhos se arregalaram. Uma enorme e ondulante coluna de neve subia da linha de árvores mais distante, como se algo enorme tivesse acabado de passar por ela. A linha das árvores bem onde um frio muito mais profundo que o frio do Ártico tomou conta de seu coração. Ellen. Merda. Em sua fúria obstinada, ele se esqueceu do superintendente caído e se concentrou naquele que ele deixou sozinho, vulnerável e congelando no banco. Abandonando a cratera sem olhar duas vezes, a forma de Naruto se transformou em um raio de luz esmeralda. Ele atravessou o lago em disparada, não em direção à nova ameaça, mas em direção ao aterro onde a havia deixado. O mundo se resumia a um único e aterrorizante ponto: chegar até Ellen. Agora. O mundo se encolheu até se tornar um ponto de fúria verde do outro lado do lago. Ellen se aninhou ainda mais na jaqueta de Naruto, seu calor residual como um conforto fugaz contra o frio profundo e cortante. Ela observou, com a respiração presa na garganta, o sol em miniatura na mão do seu filho tocar o abdômen do monstro. Não foi uma explosão. Foi uma violação. O Gamma Rasengan se enterrou, e o corpo de Stratosfere se contorceu em um arco silencioso e agonizante contra o céu. Ellen se encolheu, o reflexo solidário e uma contração no estômago. Ela viu a energia consumir seu colega caído. Ela soltou um suspiro trêmulo. Estava tudo acabado. Um som gutural e baixo de fungada cortou o silêncio ressoante atrás dela. Não era um animal. Estava molhado. Faminto. O som de algo farejando o ar, sentindo o gosto do seu medo e do seu calor no vento congelado. Ellen congelou, seu sangue se tornando um gelo mais frio que o lago. Lentamente, com cada articulação protestando no frio intenso, ela se virou. Emergindo da linha das árvores, um pesadelo encarnado. 2,5 metros de pele pálida e mumificada esticavam-se sobre uma estrutura esquelética. Suas mãos terminavam em garras como cacos de obsidiana. Um crânio grotesco e com chifre servia como sua cabeça, órbitas oculares vazias fixadas nela, e sua boca, uma mandíbula horripilante, desarticulada e com muitos dentes, pingava uma saliva viscosa e congelante. Era um monstro, nascido de um mito ou das maquinações do homem, não estava claro, mas a besta estava ali mesmo assim. Seus poderes se intensificaram, uma resposta instintiva. Ela tentou se esticar, mas o frio sugou suas forças. O frio era um cobertor de chumbo em seu metabolismo, sufocando sua energia, prejudicando seu alcance e força. O Vendigo nem parou. Ele investiu, um borrão de morte branca como osso. Ellen mergulhou para o lado, com movimentos lentos. Um golpe de garra que deveria ter sido facilmente evitado rasgou o ombro da jaqueta de Naruto, rasgando o tecido e marcando a carne por baixo. Ela gritou, mais em choque do que em dor, e o calor do seu sangue esfriou instantaneamente em sua pele. Ela se levantou e pedalou para trás. Para trás. Gritou, com a voz fina e esganiçada contra o vasto silêncio.
Ela atacou novamente. Ela se jogou atrás de um pinheiro grosso, e as garras do Vêndigo cravaram-se no tronco congelado com um som de granito se partindo, arrancando um enorme pedaço de madeira e casca. Ela estava correndo agora, uma fuga desesperada e cambaleante pela neve. Cada extensão de seus membros para se impulsionar para a frente era uma luta, sua elasticidade reduzida a uma imitação rígida e patética de si mesma. Ela podia ouvir a respiração irregular bem atrás dela, sentir o cheiro do frio grave que emanava dela. Ela tentou derrubá-lo, esticando uma perna para se esticar até formar um fio esticado. Funcionou por um segundo. A criatura tropeçou, mas sua perna, esticada demais e congelada, gritou em protesto. Ela a retraiu com um suspiro, sentindo uma dor aguda percorrer sua coxa. O golpe a atingiu em um instante. Ela se virou, erguendo os braços em um bloqueio inútil, seu campo de força oscilando e morrendo. O Vêndigo recuou, sua garra enorme pronta para um golpe final e eviscerante. As órbitas vazias pareciam absorver seu terror. Era isso. Colidir. Um cometa verde atingiu o lado da criatura não com elegância, mas com a força bruta e genuína de um trem de carga. Não havia sutileza. Nenhuma técnica. Era pura fúria cinética. Naruto não o atacou. Ele obliterou sua trajetória. O Vêndigo foi lançado girando para longe de Ellen, colidindo com duas árvores menores antes de derrapar em um banco de neve em um emaranhado de galhos e chifres. Naruto pousou entre Ellen e a fera, suas botas fincando-se firmemente na neve. Seu peito arfava, não pelo esforço, mas por pura fúria. Energia gama jorrava dele em ondas, derretendo a neve em um círculo ao redor deles. Ele não olhou para ela, seus olhos verdes flamejantes fixos na criatura que se erguia. Naruto olhou para trás, com o coração apertado ao ver Ellen agarrada ao corpo. Ela está sangrando, o rosnado profundo e cruel reverberou em seu peito, um estrondo baixo que vibrou através do chão abaixo dele. Seus olhos brilharam ainda mais enquanto seu poder fluía com uma fúria crua e sem filtros. Ah, eu tenho um tipo diferente de combustível para sua pira funerária. O Vêndigo rugiu, um som tão primitivo e ensurdecedor que sacudiu o próprio ar e atacou. Os sentidos de Naruto se concentraram em hiperfoco. Nada tão grande deveria se mover tão rápido. A fera já estava em seu rosto, seu hálito fétido gelando o ar. Naruto se inclinou para trás, evitando por pouco o primeiro golpe, enquanto as garras da fera rasgavam o tecido de sua camisa, um arranhão quente e agonizante quase atingindo sua pele. Sem hesitar, ele contra-atacou, dois punhos brilhantes de jade atingiram a têmpora do Vêndigo. A criatura rosnou, se recuperando do golpe. Revidou com um golpe de costas, suas garras arranhando o flanco do animal, fazendo-o cair para trás. A força do golpe o fez deslizar pela superfície gelada. Você é a primeira coisa que eu consigo acertar com tanta força, Naruto murmurou baixinho enquanto se recuperava, levantando-se rapidamente. Saltando na ponta dos pés, o loiro deu um sorriso irônico. Vamos ver o quanto você realmente aguenta. As garras do Vêndigo cortaram o ar novamente, migrando sua cabeça. Naruto dançou para trás, seu corpo um borrão enquanto desviava de mais dois golpes pesados. Ele fechou a brecha, adentrando as defesas da criatura e desferiu um soco violento direto em sua caixa torácica, quebrando os ossos com uma precisão assustadora. A fera soltou um rosnado profundo e ofegante, e seu corpo se desfez por um momento. Ellen, testemunhando a troca brutal, sentiu um lampejo de nostalgia, uma breve e dolorosa lembrança de Bob em seu auge. Sua mente estava turva de adrenalina, mas ela reconheceu o espírito de luta. Naruto caiu no chão, seus olhos se voltando para ela. Ele começou a caminhar em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-la, seu grito o paralisou. Naruto, cuidado! O Vêndigo havia se curado. Estava atrás dele, no meio do golpe, com as garras prontas para outro golpe mortal. A cabeça de Naruto virou-se bem a tempo. As garras da fera arranharam suas costas, fazendo-o voar pela neve. Seu corpo bateu em uma árvore próxima, e a força do impacto reverberou por sua espinha. O chão tremeu com o rugido do Vêndigo, sua fome inconfundível.
O monstro começou a se mover em direção a Naruto até que uma bola de neve, pedra e gelo atingiu seu focinho. O Vendigo congelou. Seu corpo monstruoso virou-se lentamente em direção a Ellen, antes de avançar em sua direção como uma intenção aterrorizante. O peito de Naruto arfou enquanto ele cerrava os dentes, se recuperando do golpe. Ei, ainda não terminamos. Gritou ele, com a voz cheia de desafio, enquanto assobiava alto para chamar a atenção do Vendigo. Os olhos vermelhos da criatura se voltaram para ele, suas garras se contraindo de fome. Naruto se levantou, suas mãos e olhos queimando com verde perigoso. Ele se apoiou na árvore que outrora o impedira de cair, com a energia crepitando ao seu redor. Seu poder aumentou, e a luz verde começou a queimar a própria árvore. Com um gemido de esforço, o enorme pinheiro começou a rachar e queimar em suas mãos. O Vendigo, agora completamente enfurecido, avançou contra ele. Sua fome o impulsionava para frente com uma velocidade assustadora. Naruto pairou no ar no momento em que a fera saltou e, com um único movimento, agarrou a árvore, balançando-a no ar com um estalo retumbante. A árvore atingiu a fera no meio do ataque, lançando-a para o alto. O Vendigo rugiu de fúria, antes de se unir. Rajadas concussivas de Jade atingiram o peito da fera, fazendo-a cair ainda mais, rolando por entre as árvores antes de se chocar contra o mato. Naruto fez uma pausa, estreitando os olhos ao sentir que algo estava errado. Um corpo desabou na neve, sua silhueta inconfundível. Merda, Ellen. Ele cuspiu, com a voz carregada de pânico. Sem pensar duas vezes, ele disparou pela neve, deslizando para o lado dela. Caiu de joelhos, rolando-a de lado com delicadeza, mas com rapidez. Certo, o que procurar? Ela está respirando, confira. Olhos dilatados, confira. A mão dele roçou no flanco dela, e ele se encolheu. Havia muito sangue, sangue demais para ser confortável. Espere, ele murmurou, cerrando os punhos em frustração, sua energia oscilando perigosamente ao redor dele enquanto ele tentava manter a compostura. Ele não podia deixá-la. Não assim. O vento uivava ao redor de Naruto enquanto ele disparava pelo ar, o peso do corpo ferido de Ellen como um fardo precioso e aterrorizante em seus braços. A respiração dela era um som áspero e fraco contra a cacofonia da tempestade, um som ao qual ele se agarrava. Cada inspiração difícil era uma vitória. Ela estava viva. Aquele único fato, ardente, era a única coisa que mantinha a culpa e a raiva esmagadora sob controle. A paisagem abaixo dele era um borrão monocromático de árvores e neve, mas seus olhos estavam fixos em um ponto que só ele conseguia ver, uma memória tornada real. Seu coração batia forte contra as costelas, uma batida frenética sincronizada pelo rugido do vento e pelo eco fantasmagórico da risada de sua mãe. Então, ele viu uma cabana velha e desgastada pelo tempo, aninhada no abraço de um denso bosque de pinheiros como um segredo. Seu telhado estava pesado de neve, suas janelas escuras. Era um lugar de outra vida, um santuário de um passado que ele raramente se permitia visitar. As memórias o atingiram então, não como uma onda, mas como uma série de golpes certeiros e precisos. O aroma do ensopado de coxina, o calor da lareira em seu rosto, a sensação de estar seguro, de ser o mundo inteiro de alguém. Agora, era o único lugar que restava. Com uma onda final de poder, de cortar o coração, que fez a energia verde ao seu redor flamejar violentamente, Naruto ajustou sua descida. Ele não aterrissou, apenas caiu, suas botas batendo na terra congelada com força suficiente para rachar o chão coberto de gelo. Ele não diminuiu o passo, chutando a robusta porta de madeira com o estalo que quebrou o silêncio da floresta. O interior era um túmulo de memórias congeladas. Ar frio e parado, carregado com o cheiro de poeira, agulhas de pinheiro secas e profundo abandono. A lareira era uma boca negra e vazia. O luar entrava pelas janelas sujas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar como fantasmas. Ellen se mexeu em seus braços, um gemido fraco escapando de seus lábios pálidos. Seus olhos se abriram, vidrados de dor e desorientação. Sua visão turvou, concentrando-se lentamente na linha acentuada do maxilar dele, no brilho intenso de seus olhos na escuridão.
Conseguimos. Ela sussurrou, sua voz rouca e quebrada. Sim, disse ele, com a voz grave e rouca, tensa pelo esforço e pela emoção apertando sua garganta. Chegamos. Ele a carregou delicadamente até um sofá poído encostado na parede, com o tecido carcomido por traças e duro de frio. Deitou-a com uma ternura que desmentia o poder destrutivo que pulsava em suas veias. A cabeça dela pendeu para o lado, e ela conteve um grito de dor quando o movimento sacudiu seu flanco. Os olhos de Naruto imediatamente se voltaram para os cortes profundos e feios em suas costelas e ombros, visíveis através do traje rasgado. Os ferimentos ainda sangravam, uma mancha escura e ameaçadora se espalhando pelo tecido opaco. Certo. Certo, só, fique parada, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. Sua cabeça se virou bruscamente, seus olhos brilhantes examinando a cabana sombria com uma intensidade frenética. Onde estaria? Ele se movia como um furacão, abrindo gavetas e armários antigos, levantando nuvens de poeira no ar. Finalmente, em um armário perto da lareira vazia, seus dedos se fecharam em torno de uma caixa de metal enferrujada e familiar, adornada com uma cruz vermelha desbotada. Ele caiu de joelhos ao lado dela, abrindo as travas. O interior era simples, mas funcional. Rolos de gaze, um frasco meio vazio de antisséptico pungente e alguns pacotes de bandagens lacradas. Isso vai arder, ele avisou, com a voz tensa. Embebeu um pedaço limpo de gaze com antisséptico. Ellen assentiu, cerrando os dentes e fechando os olhos com força. Ela não conseguiu conter a inspiração aguda e sibilante enquanto ele começava a limpar os ferimentos, o líquido penetrando na carne dilacerada com um fogo gélido. Ele trabalhava com uma eficiência surpreendente e sombria, seus movimentos rápidos e precisos, apesar do leve tremor nas mãos. Mas, enquanto ele limpava o sangue, a verdadeira gravidade ficou clara. O corte mais profundo, logo abaixo das costelas, ainda estava sangrando muito rápido. A gaze uma ficaria encharcada em minutos. Um curativo não a seguraria. A infecção se instalaria. Seus olhos se moveram do ferimento para o rosto pálido e marcado pela dor. Uma guerra interna silenciosa se travava por trás de seus olhos verdes brilhantes. Ele viu o medo ali, a confiança, a pura vulnerabilidade. Ele tomou uma decisão. Ellen, disse ele, a voz baixa e urgente, sem espaço para discussão. Olhe para mim. Os olhos dela, nublados de dor, encontraram os dele. Isto é muito fundo. Não fecha sozinho. Ele respirou fundo, lentamente, para se acalmar, e o ar ao redor de sua mão direita começou a se deformar e brilhar com um calor intenso. Um zumbido suave e perigoso preencheu o pequeno espaço enquanto sua palma começava a brilhar com uma luz concentrada e incandescente. A energia gama não era explosiva agora, estava concentrada, refinada em um ponto preciso de calor abrasador. Tenho que cauterizá-lo. Seus olhos se arregalaram em compreensão, uma nova onda de medo os percorreu. Mas, depois de um instante, ela assentiu com um único e trêmulo aceno, encostando a cabeça no sofá empoeirado e fechando os olhos novamente. Uma lágrima escapou, traçando um caminho limpo pela sujeira em sua bochecha. Apenas faça. A expressão de Naruto endureceu, assumindo uma expressão de determinação sombria. Morda isso, ele instruiu, dobrando delicadamente uma tira de couro de uma velha mochila e colocando-a entre os dentes dela. Ele não hesitou. Não havia misericórdia na demora. Ele pressionou a palma brilhante diretamente contra o pior dos ferimentos. O som era um chiado agudo e nauseante, como água caindo em um fogão em brasa. O cheiro de carne queimada enchia a pequena cabana, acre e denso. O corpo de Ellen arqueou-se para fora do sofá, um grito abafado e agonizante preso atrás do couro em sua boca, seus dedos arranhando o tecido antigo sob ela. Seu corpo inteiro ficou rígido, tremendo violentamente com o choque e a dor. Naruto manteve a mão ali por 3 segundos intermináveis, seu próprio rosto uma máscara pálida e tensa, sentindo a terrível reação da queimadura através dos próprios sentidos. Ele estava intimamente, terrivelmente ciente do dano que estava causando para salvá-la. Quando ele retirou a mão, o ferimento estava fechado.
Uma queimadura brutal e enegrecida cobria o corte, mas o sangramento havia parado completamente. Ellen desabou de volta no sofá, respirando com dificuldade e soluçando, a tira de couro caindo de seu maxilar flácido. Ela tremia incontrolavelmente, suor e lágrimas se misturavam em seu rosto. A própria mão de Naruto tremia agora. Com um último uso de seus poderes, ele drenou uma radiação residual para dentro de si. O brilho desapareceu de seus olhos, deixando-os com um tom azul cansado e assombrado. A adrenalina se dissipou, deixando em seu lugar uma exaustão profunda e dolorosa. Ele aplicou rápida e delicadamente um curativo limpo sobre o ferimento cicatrizado e fez o mesmo nos outros cortes, menos graves. As costas da mão dele tocaram a testa de Ellen. Descanse um pouco, volto com um pouco de água e uma toalha. Ele sentou-se sobre os calcanhares, o silêncio da cabana voltando, agora pesado com os ecos da dor dela e o fantasma daquele cheiro terrível. Ele observou a lenta e constante subida e descida do peito dela, o pior da crise já havia passado. A tempestade lá fora continuava a rugir, mas dentro da cabana congelada, uma paz frágil e duramente conquistada havia sido estabelecida. Quando ele se levantou, olhou ao redor e viu fantasmas por toda parte. Ele mais inocente, e sua mãe sorrindo de volta. Ele cumprirá a promessa. Ela estava segura. E ele ficaria sentado ali, no escuro, vigiando até o amanhecer. Ellen recuperou a consciência lentamente, com a cabeça latejando e o corpo doendo de uma forma desconhecida. O quarto ao seu redor estava escuro, com a única luz vindo de uma lareira bruxuleante no fundo da cabana. O calor do fogo contrastava bem com o frio que se apoderara de sua pele poucas horas antes. Ela piscou, sua visão se aguçando lentamente enquanto tentava entender o que acontecia ao redor. Ela encontrou uma toalha dobrada sobre sua testa. O ar estava denso com o cheiro de fumaça e pinho, e o crepitar do fogo era o único som que quebrava o silêncio. Ela se mexeu um pouco, sentindo uma dor surda se espalhar da lateral do corpo para o peito. Ao se mover, seus dedos roçaram em algo inesperado. Olhando para baixo, viu a mão de Naruto, quente e forte, envolvendo a sua. Seu rosto estava relaxado durante o sono, suas feições suavizadas pela calma do momento. Seu cabelo estava desgrenhado, como sempre, e, apesar da exaustão estampada em seu rosto, ele parecia em paz. O coração de Ellen disparou, mas então sua atenção se voltou para a dor no flanco. Ela instintivamente estendeu a mão livre, e a pressão do toque lhe enviou uma onda de desconforto pelo corpo. Ao tocar o local, seus dedos encontraram algo desconhecido: bandagens macias. A dor surda parecia pulsar em sincronia com o calor do fogo, e ela percebeu, com certa surpresa, que alguém havia cuidado de seus ferimentos. Uma onda de compreensão a invadiu. Seus olhos percorreram a pequena cabine. O ar estava carregado com o cheiro de antisséptico, e ela notou sua camisa ensanguentada jogada perto do chão, ao lado de um kit de primeiros socorros espalhado. Seu coração acelerou ao absorver toda a situação. A mão livre de Ellen roçou levemente sua pele nua, e a compreensão a atingiu de repente. Ela estava sem camisa, seu corpo cuidadosamente coberto pela jaqueta de Naruto. O rubor subiu às suas bochechas enquanto ela subitamente se sentia constrangida. Sua mente girava em confusão e vulnerabilidade, mas seu olhar retornou ao corpo adormecido de Naruto. Ele fizera aquilo por ela. Cuidara dela. Ficara com ela, apesar de tudo. A mão dela apertou a dele, uma gratidão silenciosa borbulhando em seu peito. Naruto, ela sussurrou suavemente, mas sua voz era pouco mais que um suspiro. O rosto dele permaneceu calmo, imperturbável pela voz suave dela. Ela não pôde deixar de sorrir, um sorriso suave e agridoce que contrastava com o caos dos eventos anteriores. Mas seus pensamentos foram logo interrompidos por uma dor aguda no flanco. Ela estremeceu ligeiramente, segurando o ferimento enfaixado, antes de olhar ao redor novamente. A cabana estava em péssimo estado de conservação. As paredes estavam rachadas e a madeira desgastada pelo tempo e pelo abandono. Ela viu algumas fotos que a fizeram arregalar os olhos. É isso? Pensou ela, estremecendo. Olhando para baixo, ela verificou seu trabalho.
As bandagens não são ruins, ela refletiu enquanto seus dedos as traçavam, ela se lembrava do calor. Sua mente voltou à criatura, à batalha que ocorrera não muito tempo atrás. A lembrança dela, a fera, o frio, a violência, inundou seus sentidos. Ela tinha tanta certeza de que não conseguiria, mas Naruto a salvara. Mais uma vez, ele interveio para protegê-la, mesmo quando as probabilidades estavam contra eles. O peso do momento se instalou, e ela se viu olhando para as bandagens em seu lado. Ela soltou um pequeno e suave suspiro e olhou para Naruto. Ele havia aberto mão do próprio conforto para garantir a segurança dela. E agora, deitada ao lado dele, recuperando-se do trauma do que acabara de acontecer, ela não conseguia deixar de sentir uma onda de emoções, grata, emocionada e profundamente comovida pelo seu cuidado silencioso. Ele salvou minha vida. Ela corou novamente, com o olhar fixo na mão dele, que ainda segurava a dela. Apesar de tudo, ele havia cumprido a promessa de protegê-la. Ela sentiu uma centelha de algo mais do que apenas gratidão, algo mais profundo, mas ela reprimiu, não querendo explorá-lo completamente, nem no momento nem no lugar. O fogo crepitava, projetando sombras pelo quarto enquanto Ellen se permitia descansar no calor das chamas, confortada pelo simples ato de ser cuidada de uma forma que ela não sabia que precisava. O calor de Naruto ao seu lado, sua presença constante, preenchia as lacunas de silêncio no quarto. E enquanto ela voltava a um repouso doloroso, com ele ao seu lado, ela finalmente permitiu que seus olhos se fechassem novamente. Os olhos de Naruto piscaram lentamente e se abriram. O suave crepitar do fogo era o único som na cabana. Seu olhar imediatamente se fixou em Ellen, que havia se mexido durante o sono, rolando sem perceber e colocando o rosto diretamente na frente dele. A proximidade enviou uma onda de calor por suas bochechas, uma onda de vergonha tão repentina que fez seu coração disparar. Ele congelou. Sua mente imediatamente entrou em overdrive. Pare de ser idiota, ele se repreendeu internamente. Não olhe abaixo do pescoço. Só, não olhe. Os olhos dele se fixaram na expressão pacífica e desavisada dela, no cabelo escuro espalhado no travesseiro, macio e rebelde. Por um momento, ele se permitiu contemplar a visão simples e reconfortante dela, antes de se lembrar. Ela está apenas dormindo. Mas seus pensamentos o traíram, voltando à imagem manchada de sangue do rosto dela de antes, a lembrança dela ferida e vulnerável, com sangue escorrendo pelo queixo após o ataque. O forte contraste daquela imagem com a mulher serena diante dele fez a dor em seu peito aumentar mais uma vez. Um leve estrondo sacudiu a cabana, o som do vento ou de algo se movendo ao longe. Naruto respirou fundo, tentando clarear a mente. Foco, Naruto. Foco. Ele se inclinou gentilmente, tomando cuidado para não perturbá-la mais do que o necessário. Sua mão roçou o cobertor, alisando sobre os ombros dela para garantir que ela estivesse aquecida, seus dedos roçando o tecido macio. Eu já volto, sussurrou ele, mais para tranquilizar a si mesmo do que a ela. Parou por um instante, absorvendo o silêncio ao redor, o calor da lareira, o som tranquilo da respiração dela, a solidão da cabana. Então, com um último suspiro, ele se moveu em direção à porta, com passos lentos, mas decididos. O peso do momento se abateu sobre ele, a vulnerabilidade fugaz daquele silêncio compartilhado entre eles. Mas havia algo mais também, uma promessa tácita que ele fizera, de protegê-la, de garantir que ela estivesse segura. Ele voltaria. Sempre. O Wendigo espreitava pela floresta, cada movimento seu uma mistura de fome e instinto primitivo. Farejava o ar, seu focinho alongado se contraindo enquanto vasculhava o chão em busca de qualquer sinal de movimento, qualquer cheiro que pudesse levá-lo à sua presa. As árvores ao redor pareciam se curvar sob o peso de sua presença, o ar ficando frio e parado à medida que a fera se aproximava de seu alvo. Seus olhos se voltaram para a escuridão, os músculos se contraindo enquanto seus instintos predatórios lhe diziam que algo estava errado. As sombras pareciam pulsar com energia, algo estava próximo. Então, numa fração de segundo, ele se lançou para a frente, suas garras cortando o ar, sua mandíbula se abrindo para soltar um rugido de gelar os ossos.
Mas antes que pudesse pousar, algo impossivelmente rápido cruzou sua visão. Verde Jade, um borrão de luz e movimento. Rachadura. Naruto colidiu com o Vendigo no ar, seu corpo batendo na criatura com a força de um trem de carga. O laço voador atingiu a fera com precisão devastadora, esmagando o externo do monstro e rasgando sua caixa torácica. O impacto foi tão forte que lançou o Vendigo para trás, seu corpo caindo na clareira da floresta como uma boneca de pano, o chão estremecendo sob a força. Por um momento, não houve nada além de silêncio. Então, a criatura se mexeu. Seu corpo mutilado se contorceu enquanto ele se erguia, o rosnado gutural reverberando pelas árvores. Um estalo nauseante ecoou enquanto seus ossos se curavam, a massa muscular inchando conforme a forma do Vendigo começava a se expandir. Pelos brancos ondularam, formando uma juba enorme que descia por suas costas, e suas garras se alongaram, agora afiadas o suficiente para rasgar aço. Os olhos da fera brilhavam como uma fúria selvagem renovada enquanto ela se erguia a mais de 3 metros de altura, seu corpo agora uma tapeçaria grotesca de pelos, músculos e fúria. Naruto pairava sob ele, com os punhos cerrados ao lado do corpo, os olhos verdes brilhantes estreitando-se com absoluta determinação. Seu corpo vibrava com poder bruto, o ar ao seu redor brilhava com a intensidade de sua energia gama. Você machucou alguém, uma das minhas pessoas mais preciosas. A voz de Naruto era um rosnado baixo e vibrante, uma promessa de aniquilação. Imperdoável, sua aura crepitava de poder enquanto ele fixava os olhos no Vendigo, cerrando os punhos. Ao nascer do sol, você não passará de cinzas, e será espalhado como pó ao vento. O Vendigo rugiu novamente, sua forma gigantesca avançando com uma velocidade assustadora, com as garras estendidas. Mas Naruto já estava em movimento, mais rápido do que a fera conseguia rastrear, o raio de luz verde pronto para encerrar a caçada. A forma imponente do Vendigo surgiu, suas garras enormes rasgando o ar como lâminas afiadas. Ele atacou com precisão brutal, mas Naruto era mais rápido, seu corpo oscilava no ar, um borrão de velocidade e energia verde enquanto ele desviava dos membros enormes, cada movimento calculado. Os nós dos dedos dele queimaram como uma tonalidade tóxica, a energia gama percorrendo suas veias, acumulando uma força devastadora. Ele se virou no ar, a mão direita voando para frente com intenção letal. O soco atingiu o maxilar do Vendigo com o impacto de esmagar os ossos, jogando sua cabeça para o lado. Sangue jorrou de sua boca, manchando a neve ao redor. Mas Naruto não terminou. O adolescente continuou com um gancho de esquerda violento. A força do golpe quebrou o crânio do Vendigo na outra direção, com um som parecido com o de uma árvore se partindo, um golpe brutal, duplo, que lançou fragmentos de ossos e dentes pelos ares. A mandíbula inferior da criatura se soltou completamente, um prêmio grotesco girando para longe na neve. Por um único e suspenso batimento cardíaco, a fera ficou paralisada, seu rugido horrível reduzido a um gorgolejo úmido e sufocante. No entanto, seu ódio era algo vivo. Seus olhos, ardendo de fúria selvagem, fixaram-se em Naruto. Ele percebeu o olhar furioso. Não vou me desculpar por isso. Os músculos se contraíram e se rasgaram enquanto ele lutava contra a ruína de seu rosto, seu corpo já começando a se recompor com um som úmido e nauseante. Ele balançou seus braços enormes para baixo em um golpe de cabo de machado, o impacto enviando Naruto para baixo. A neve explodiu ao redor dele enquanto ele caía na terra congelada, deixando sem fôlego. O Vendigo, implacável, ergueu as duas garras mais uma vez, preparando-se para derrubá-los com uma força devastadora. Mas Naruto já estava se movendo. Seus ombros ficaram confusos quando ele se apoiou em um joelho e agarrou os pulsos enormes da fera com firmeza. O chão abaixo dele se estilhaçou, rachaduras se formaram no gelo devido à força do choque. O corpo de Naruto era como um pilar de força inabalável, seus olhos verdes brilhantes fixos nos olhos vermelhos da fera. O Vendigo rosnou, saliva escorrendo de suas presas, hálito rançoso atingindo os sentidos de Naruto como uma nuvem tóxica. As garras do monstro se esforçaram para resistir ao aperto de Naruto, mas o herói loiro se manteve firme, sua energia gama aumentando, o ar ao redor dele zumbindo com uma intensidade assustadora.
Os braços do Vendigo começaram a queimar onde tocaram as mãos de Naruto, o calor intenso de seu poder transformando o ar em uma onda crepitante e corrosiva. Seus pulsos começaram a soltar fumaça, gritando enquanto lutavam contra a energia ardente. Será que alguém como você consegue sentir medo? Naruto cuspiu. Ele não estava disposto a dar uma chance de se recuperar. Com um rosnado gutural, ele deu uma cabeçada na criatura com força brutal, acertando seu focinho com um barulho enjoativo. A cabeça do Vendigo se jogou para trás, momentaneamente atordoado. Antes que pudesse reagir, Naruto se lançou para frente com um pisão brutal, com os 2 pés, direto no peito da criatura. O chão tremeu quando a força do impacto fez o Vendigo cair para trás, seu corpo sendo lançado pela neve, impulsionado pelo poder absoluto do ataque de Naruto. A criatura derrapou até parar, seu corpo desabando na neve, seus pulsos mutilados ainda chiando devido à intensidade da energia gama de Naruto. Ele rosnou de dor, sua respiração irregular e tensa, mas Naruto não havia terminado. Seus olhos verdes brilhavam de fúria enquanto ele avançava, cada passo deixando um rastro de pegadas brilhantes na neve. O Vendigo ainda estava vivo, mas por pouco. Naruto estava sobre a fera, pronto para terminar o que havia começado. O loiro fechou os olhos, respirando fundo enquanto uma onda de calma o invadia. Ele juntou as mãos, os dedos entrelaçados em uma prece desesperada, e uma luz esmeralda irrompeu, crepitando em sua pele como fogo vivo. Nós, os Uzumaki, somos exceções. A voz de sua mãe Kushina ecoou em sua mente, a última centelha de esperança que ela lhe deixou. À frente, a besta monstruosa investiu, uma sombra selvagem e voraz com garras de obsidiana como lanças apontadas para seu rosto. Mas a aura de Naruto se inflamou, pilares de energia irradiada crepitando e dançando, detendo as garras mortais a poucos centímetros de seu olho. Um sorriso malicioso curvou seus lábios enquanto um pensamento tomava forma. Ele abriu bem as mãos e, entre elas, um diadema esmeralda floresceu, radiante e crescente, cintilando com um poder instável. Num lampejo de brilho gama, Naruto pairou, suspenso sobre a fera contorcida, agora enredada no abraço brilhante do diadema. Em seu centro, flutuava uma enorme bola de gold zumbindo com energia gama bruta e efervescente, uma carga instável de pura destruição. A criatura atacou, suas garras perfurando a barreira brilhante, mas as palavras sussurradas de Naruto foram levadas pelo vento. Retorne ao nada. Com a primeira luz do amanhecer surgindo no horizonte, o orbe detonou, uma erupção incandescente que reduziu a fera a cinzas em um instante, transformando-se em poeira espectral levada pela brisa da manhã. A voz de Naruto era baixa, mas inabalável. Cure-se disso. A construção Gama se despedaçou quando os ventos canadenses varreram os restos pelo céu, como prometido, uma bênção sombria para o caos deixado para trás. As botas de Naruto rangeram na neve fresca enquanto ele pousava suavemente na varanda da frente da cabana. O frio intenso penetrava em sua pele, mas a quietude e o calor da cabana à frente empurravam o frio para segundo plano. Ele mal havia chegado à porta quando ela se abriu, e lá estava Ellen, sua silhueta recortada pela luz fraca do interior. A jaqueta enorme que ele havia colocado sobre ela antes parecia grande demais para ela, ficando larga em seus ombros, mas ainda assim era um gesto de cuidado que fez Naruto sorrir. Sua camisa rasgada estava por baixo, e os sinais de ferimentos anteriores ainda eram visíveis, mas seus olhos, apesar da exaustão persistente, suavizaram quando encontraram os dele. Sem dizer uma palavra, ela o puxou para um abraço, envolvendo como uma urgência que o pegou desprevenido. Era apertado e reconfortante, como se ela não acreditasse que ele voltaria. Ela se afastou o suficiente para encará-lo, com o olhar inquisitivo, mas cheio de alívio. Você está bem, sussurrou ela, com a voz trêmula, embora não ficasse claro se era por causa do frio ou da preocupação persistente. Naruto riu baixinho, mas o humor não chegou aos seus olhos. Estou bem. Eu é que deveria estar te perguntando isso. Sua voz baixou, uma sutil ponta de preocupação atravessando a calma. Ela sorriu ao ouvir isso, afastando com os dedos uma mecha de cabelo da testa dele enquanto se afastava o suficiente para avaliá-lo.
Acordei e você tinha sumido. Achei que não sabia o que pensar. Ele entrou. Um momento de silêncio se passou, e Ellen sentiu a respiração presa na garganta ao notar os cortes irregulares no corpo dele, que ainda não haviam cicatrizado completamente. Levou um momento para se recompor, tentando manter a voz firme. Eu vou ficar bem, só não usei tanto poder antes. Meu corpo precisa de 1 minuto, eu acho. Naruto se antecipou, vendo a expressão no rosto dela. Como você está? Deixei bandagens limpas no sofá para você, acrescentou ele, com a voz suave, mas firme. Seus olhos se desviaram dela, porém, sem querer encará-la por um instante sequer. Ela balançou a cabeça levemente, passando a mão pelo tecido da jaqueta, seus pensamentos vagando momentaneamente para tudo o que havia acontecido. Estou bem. Graças a você, sua voz suavizou em gratidão, mas então os seus olhos pousaram no peito nu dele, as marcas da batalha ainda visíveis. O que aconteceu com a sua camisa? Os lábios de Naruto se curvaram em um pequeno sorriso enquanto ele olhava para o peito exposto e dava de ombros. Um animal selvagem comeu. A maneira como ele disse isso, com aquele toque de leviandade, aliviou um pouco a tensão, mas não havia como negar a exaustão e a tensão em seus olhos. Os dois compartilharam um momento de silêncio. Um silêncio confortável e muito necessário, onde permaneceram juntos, o peso de tudo o que havia acontecido se acomodando entre eles. Mas então os olhos de Ellen se arregalaram e o pânico tomou conta de seu peito. As crianças. Ela ofegou, olhando ao redor da cabana como se esperasse que estivessem em perigo. Naruto deu um passo à frente, colocando a mão gentilmente em seu ombro para acalmá-la. Eles estão bem, Ellen. Não se preocupe. Sua voz continha uma certeza calma que ajudou a acalmar seu coração acelerado. Violet teria levado os dois para casa e ligado para Lucius. Eles estão seguros. Mas Dash, a palavra saiu num sussurro ofegante. Seus olhos se voltaram para a porta, pensando no filho ainda não sentado ao seu lado. Naruto fez uma pausa. Uma pontada de preocupação o percorreu ao se lembrar do golpe que Dash havia levado mais cedo. Sua testa franziu, mas ele não deixou transparecer por muito tempo. Ponto. Ele levou aquele golpe. Ele suspirou, mas tentou amenizar o momento. Bem, se você quiser sair deste deserto congelado, eu posso voar com a gente de volta. Ellen assentiu, sua expressão se suavizando enquanto ela se recostava na parede por um instante, a respiração se estabilizando. A sensação de alívio era palpável agora, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Eu adoraria, disse ela, lançando-lhe um pequeno sorriso agradecido. Onde estamos? Você viu as fotos, não? Minha mãe gostava de viajar antes de eu chegar, e às vezes íamos para esta cabana no inverno ou no verão. Ele explicou. E quanto a nós, Canadá. Canadá. Acontece que eu consigo voar muito rápido. Como quiser, piloto. Ele deu um tapinha nas costas dele. Naruto sentiu a repentina sensação de calma que estava se formando entre eles começar a mudar. Não, isso é dor, bom saber. Naruto fez uma careta. Ainda me recuperando. Ellen pareceu apologética e envergonhada ao mesmo tempo. Nuvens carregadas pesavam com o peso da escuridão iminente, o brilho fraco dos postes de luz projetava longas sombras sobre a casa dos Parra. Violet sentou-se empoleirada no telhado, com os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar perdido na distância. O ar frio lhe fustigou a pele, mas pouco fez para amenizar a tempestade que a assolava. Sua mente estava consumida pela preocupação com a mãe, preocupação com Naruto. Seus dedos percorreram distraidamente as bordas da manga, um hábito nervoso que ela desenvolverá nas últimas horas. Cada minuto sem dizer nada parecia uma eternidade. Onde eles estavam? Ele estava bem. Seus pensamentos foram interrompidos por um ruído distante. O som de algo cortando o ar, algo rápido. O coração de Violet disparou. Lá. O raio verde cruzou o céu que escurecia, um borrão de luz radiante contra o panos de fundo da noite que se aproximava. Era rápido demais para ser algo normal, nada parecido com um avião, nem um jato comum.
Ele se movia com uma sensação de poder, uma sensação de familiaridade que fez o peito de Violet apertar. Naruto, ela sussurrou, quase como se estivesse falando e trazendo aquilo à existência. Sem pensar, ela se levantou de um salto, o corpo inundado pela repentina descarga de adrenalina. A preocupação persistente que ela carregava se dissipou. Ela não podia esperar mais. Ela correu pelo telhado, com o coração batendo forte a cada passo, os longos cabelos esvoaçando atrás dela como um manto de sombras. Ao se aproximar da borda, não hesitou. Com um movimento rápido, jogou-se do telhado, o corpo esticando-se e estendendo-se no ar, os pés pousando suavemente no chão. Ela se endireitou rapidamente, com os olhos já esquadrinhando o horizonte. O raio verde havia desaparecido atrás do horizonte, mas o zumbido elétrico de seu rastro ainda pairava no ar, uma sensação que ressoava profundamente em seu peito. Ele está aqui. Violet não esperou que seu coração acelerasse. Ela correu em direção à porta da frente, irrompendo como uma urgência que nunca sentira antes. Lá dentro, Dash corria em círculos pela sala de estar, Zezé empoleirado em segurança no sofá, rindo da confusão. Lúcio estava sentado por perto, observando as crianças com um sorriso relaxado, tentando mantê-las entretidas em meio a toda aquela tensão. Mãe. Dash parou no meio da volta, os olhos se voltando para a irmã enquanto ela entrava furiosa pela porta, com o rosto vermelho com uma mistura de excitação e ansiedade. Naruto está aqui. Ela disse, mal recuperando o fôlego. As palavras pairavam no ar, seu impacto era como uma rajada de vento varrendo a sala. O quê? Dash piscou, incrédulo. Quer dizer que ele voltou. Violet o interrompeu, com a voz firme, mas o corpo tremendo de ansiedade. Eu vi, sinal verde, rápido como sempre. Ele está vindo, o que significa que ele trouxe a mamãe de volta, precisamos estar prontos. Lúcio se levantou, sua calma habitual agora temperada pela urgência. Vou dar uma olhada lá fora. Só, para ter certeza de que está tudo certo aqui. Quando Lúcio entrou no jardim, viu o cometa verde, a princesa carregando Helena. Os poderes de Naruto diminuíram antes que ele a decepcionasse. Ellen? Estamos bem? Lúcio perguntou. Sim, estamos bem. Ela se virou para o homem. Obrigada por cuidar deles, como eles estão? Preocupado, mas forte. Bem, meninos, vocês se importam, vou entrar e me trocar e depois quero meus bebês. Naruto e Lúcio se entreolharam. Deveríamos avisar o Dash que ele não vai sair do lado da mãe por cerca de um mês. Acho muito legal que ele descubra isso da maneira mais difícil, homenzinho, respondeu Lúcio. Naruto riu bem de mim, vou tomar banho antes de ver todo mundo. Certo, vou ficar um pouco aqui para dar um descanso a vocês dois. Naruto assentiu com as pálpebras pesadas. As botas pesadas de Stratosfere batiam no chão frio e metálico de sua base secreta. Seu corpo doía, sua mente estava enevoada pela batalha a qual mal sobreviverá. Sua armadura, rachada e deformada, ainda chiava nos lugares onde a energia gama a queimara. Ele olhou para baixo, com a respiração presa na garganta enquanto a carne do braço decepado se contraía, uma lembrança grotesca da batalha. A cicatriz em espiral sobre o abdômen curado se destacava, distorcida, mas de alguma forma ainda viva, como o eco de uma ferida que antes parecia fechada. Seu braço, ou o que restava dele, era um pesadelo de regeneração lenta e excruciante. Osso fresco e pálido mal aparecia através do músculo e tecido cruz, o novo osso se unindo em uma dança assustadora de crescimento. Cada centímetro do processo era um grito silencioso, terminações nervosas disparando incontrolavelmente, causando tremores agonizantes de dor que percorriam seu corpo. A regeneração foi lenta e dolorosa. A carne crua do músculo rompido era visível, um testemunho assombroso da violência brutal que sofrera. A dor se arrastava, mal ultrapassando seu antebraço, e era implacável. Não havia tempo para descanso. Ele tinha uma ligação a fazer. Ele se aproximou do terminal de comunicações e digitou uma série de comandos no console. Um breve momento de estâtica preencheu a sala antes que uma voz distorcida ecoasse pelos alto-falantes. Relatório. Stratosfere cerrou os dentes. Ele odiava essa parte.
A voz era cortante, mecânica e totalmente desprovida de calor. Era a mesma de sempre, uma autoridade anônima e sem rosto do outro lado da linha. Stratospheric se manteve firme, tentando suprimir a tontura que ainda o dominava. O alvo estava na área designada. O garoto não é nada mau, me acompanhou, mesmo que voe com a graça de um rinoceronte nadador. Sua visão turvou, enquanto suas palavras se arrastavam. Houve uma pausa antes que a voz respondesse, seu tom mais frio do que o deserto congelado que Stratospheric acabara de deixar. Voz. Que tipo de efeitos colaterais? Stratospheric hesitou. Seu estômago se revirou, mas ele manteve a voz firme. Enjoo por radiação. Náusea. Meu corpo ainda está processando, seja lá o que for que ele tenha. Mas ei, eu o trouxe aqui conforme solicitado. Um zumbido baixo ecoou pelo alto-falante, seguido por um longo silêncio. Então a voz falou novamente, seu tom agora impregnado de um cálculo frio. Estamos monitorando as capacidades do garoto. Seus poderes são voláteis, imprevisíveis. Essa exposição à radiação que você está sentindo faz parte do processo. É normal. Temporária. Você sabia que o punk era radioativo? Os punhos de Stratospheric se fecharam ao lado do corpo. Temporário não torna as coisas mais fáceis. HMM. Bem, fique tranquilo por enquanto e a Mirage garantirá que você receba seu pagamento. A voz desligou. Me mandar atrás de uma pirralha radioativa e eu tropeçar em um prêmio como a mulher elástica, aposentada e fora da rede? É 2 por 1. É melhor que o chefe esteja pagando uma comissão de intermediação e tanto além do meu preço. A porta da frente se abriu com o estrondo e Bob Parra entrou, assobiando alegremente. Ele saltou sobre os calcanhares, balançando a maleta, e o som ecoou um pouco alto demais na entrada. Pela primeira vez, o peso do mundo não estava sobre seus ombros, seus passos eram leves, seu rosto estava recém-barbeado e ele estava quase radiante de contentamento enquanto caminhava em direção à sala de estar. Querida. Cheguei. Bob gritou, pendurando o sobretudo num cabide e olhando ao redor, expectante. Ele ensaiou seu melhor sorriso de só chegar e a levantar nos pés. Pronto para surpreender Ellen. Mas o que ele viu fez parar com um pé no ar. As luzes da sala de estar estavam apagadas. No sofá, Ellen Parra estava sentada com os 2 braços esticados, segurando Dash debaixo de um braço e Violet pressionada contra o outro, enquanto Jet dormia em seu peito. As crianças estavam aconchegadas, Dash já cochilando, Violet encostada ao lado da mãe. Os olhos de Ellen estavam semicerrados, sua mão acariciando suavemente os cabelos loiros de Dash enquanto Violet suspirava satisfeita em seu ombro. Todos os 3 pareciam completamente em paz, tanto que Bob se sentiu mal até mesmo inalando alto demais. Ele piscou, e sua bravata imediatamente se suavizou em um sorriso piegas. Seu coração se apertou diante da cena. Ele quase foi na ponta dos pés para se juntar a eles, mas parou ao perceber um movimento no canto do olho. Da porta da cozinha, Naruto colocou a cabeça para fora, com um brilho travesso nos olhos. Ele pressionou um único dedo contra os lábios, num silêncio silencioso, e então assentiu com exagerada cautela em direção ao sofá, com os olhos brilhando. Atrás dele, o leve tilintar de uma concha na panela foi recebido pelo cheiro forte de caldo fervendo, o jantar quase pronto. Boba sentiu exageradamente, cúmplice, fingindo fechar os lábios com o zíper. Com um passo mais suave, sentou-se na poltrona em frente à família, sem tirar os olhos da cena. Ele observou Ellen e as crianças, dedos dos pés entrelaçados, seguros e inteiros sob o mesmo teto, com Naruto silenciosamente segurando a fortaleza na cozinha, e por um momento, Bob Parra sentiu que havia perdido alguma coisa. O fim. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir.
Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.